Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Santo Espírito que mais uma vez aqui nos encontramos no canal Pedro Rondinelli, nessa segunda-feira, para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala, através do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo do 16 ao 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. Aqui a gente vê um relato muito conhecido, abordado pelo evangelista São Mateus, que é o encontro, de Jesus com esse jovem, onde vem intitulado um jovem rico, um jovem que possuía um poder financeiro, E ele, como diz bem aqui a palavra, um jovem que se aproximou de Jesus para lhe fazer uma pergunta. Ele se aproxima de Jesus. Hoje nós também, que nos aproximamos de Jesus, os pobres, os ricos, hoje uma grande massa da sociedade, de certa forma, se aproxima do Senhor. O mundo, por mais que viva nos enganos, como o próprio Cristo disse assim, o mundo jaz sob o maligno, o povo, neste mundo tem sede de Deus. Isso é uma realidade, a gente não pode negar essa verdade. O povo tem sede de Deus. Apesar de ser facilmente enganado, mas o povo tem sede de Deus, o povo quer Deus. E aí, meus irmãos, onde se necessita cada vez mais nesse mundo de hoje, santos, homens e mulheres comprometidos com o Evangelho. E aqui eu me lembro do relato da história do pai seráfico São Francisco, em que alguns franciscanos foram para o Oriente e lá foram assassinados, martirizados pelos muçulmanos, se tornaram mártires. E São Francisco ficou com inveja, de certa forma, uma inveja santa, se é que se pode dizer, mas ele diz: eu quero também morrer por Cristo, eu quero morrer pregando o Evangelho. E ele tirou para as bandas de lá também. E ele foi preso pelos muçulmanos e foi apresentado ao sultão. E aí, naquela conversa que São Francisco teve com o sultão conversou com ele, viu nele um homem de Deus, mas depois daquela conversa o sultão ficou encantado.
Era muita graça de Deus na vida daquele homem. E o sultão foi e disse assim a São Francisco: por pouco tu não me tornas cristão, mas se todos os cristãos fossem que nem você, hoje eu aceitaria ser cristão. Então veja que grande testemunho de São Francisco. Então o mundo mais do que nunca carece de santos comprometidos com a causa do Cristo. E aí, contrariando o que São Francisco queria, que era ser martirizado, o sultão soltou e mandou ele em paz. Então, meus irmãos, nós que nos aproximamos de Jesus, é preciso também que a gente tenha no coração esse desejo. Se eu me aproximo do Cristo, eu quero, de certa forma, algo do Cristo. E aí muitas vezes a gente se aproxima de Jesus. Não digo que não se deva, que ele até manda a gente ser insistente, mas não esqueçamos o principal. Eu sempre bato nessa tecla, né? A gente às vezes está com um problema de saúde, claro que vai rezar, vai pedir ao Senhor essa cura. Tem um familiar, tem um filho, vai fazer um vestibular, a gente reza, uma filha, e aí tantas coisas que a gente pede. Mas o Senhor, ele também nos exorta a não esquecer o principal. Você, pai, você tem rezado pela salvação da alma do teu filho? Você, nas suas orações que você vai pedir: olha, meu filho vai fazer essa prova, Senhor, concede a graça dele passar, dele se formar, dele ser um bom médico, dele ser bem sucedido, dele ter muito dinheiro, dele ter posses, dele constituir uma família, e aí tantas coisas. Você está acrescentando nessa lista de pedido ao Senhor: Senhor, eu estou aqui também para pedir, meu filho não se perca, pela salvação de sua alma. Porque, Senhor, se ele morrer sem te conhecer, sem fazer experiência de ti, sem te aceitar como seu único Senhor e Salvador, Senhor, ele vai para o inferno, e eu não quero que meu filho vá para o inferno, Senhor. Então eu estou aqui para pedir pela salvação dele, pela alma dele. E nós não podemos esquecer o principal. Então nós que nos aproximamos de Jesus, a motivação primeira, acima de qualquer outra, tem que ser a salvação. Senhor, eu quero ser salvo, eu quero a vida eterna. E aqui o jovem intitulado rico se aproximou de Jesus também querendo esta vida eterna. Mas de certa forma, se a gente prestar atenção na pergunta, ao mesmo tempo ele aponta para ele. Ele olha como se as suas atitudes louváveis até então fossem o que coloca ele no céu, fosse o que coloca ele na eternidade. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Que devo fazer de bom? Ou seja, a minha bondade, aquela bondade que eu praticar, vai me colocar na eternidade. E aí Jesus dá uma resposta a ele. Disse-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Então Jesus já condiciona a salvação ao Pai. Então só Deus é bom. Só Deus é bom. Isso não nos isenta de fazer a nossa parte, de fazer o nosso dever de casa, mas que cada um de nós tenhamos que ter a consciência que a salvação é um dom gratuito e impossível ao homem, que se dá pela única vontade e bondade do nosso Deus. E Jesus continua: se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. E aí ele vai e pergunta: quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tenho observado isso desde a minha infância. Que me falta ainda?
Então tenho observado isso desde a minha infância. O que me falta ainda? Pôr em prática. Pôr em prática. Na realidade, existia na cultura judaica, era o contrário, que os ricos eram como os abençoados, que os ricos eram como que aqueles que os olhos de Deus pousam sobre eles, e de certa forma os ricos eram vistos como aqueles que já tinham entrada certa no reino, pela abundância da bênção dos bens materiais. E aí Jesus vem contrariar tudo isso agora, quando diz, que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que o rico que coloca a sua confiança em seu recurso se salvar. Jesus ele traz, ele aborda a questão de um camelo passar pelo fundo da agulha, até então um animal maior, mais grande naquela região, e a passagem de uma agulha, onde aquela linhazinha passa, é a menor passagem, é a menor entrada. O camelo muito grande. Então Jesus traz esse sentido figurado, algo impossível de certa forma, para dizer que por mais que ele tenha feito o dever de casa, entre aspas, ele tem que entender que a salvação não se dá pelos seus méritos, não se dá pelo seu esforço, não se dá por ele ser bom, que deu fazer de bom, se dá pela bondade de Deus. E aí Jesus diz que é mais fácil o camelo, ou seja, que é impossível, é isso que Jesus está dizendo, é impossível aquele que as riquezas que ele tem, ele se torna escravo delas, ele serve a elas mais do que ela serve a ele, entrar no reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo, aqui não tem questão de mérito, aqui não tem questão de privilegiados no sentido de ter posse. Isso é coisa deste mundo aí, onde o rico ele tem certos privilégios. A gente vê muitas vezes um rico chega numa repartição pública qualquer e a gente vê o atendimento às vezes da atendente, a funcionária pública, naquele atendimento mais fidedigno daquela pessoa. Tem que atender bem? Tem. E a gente vê muitas vezes chega ali o pobrezinho, uma roupa simples, e a gente vê muitas vezes aquela mesma pessoa com um atendimento um pouco ríspido, sem dar as informações todas, sem querer atender. Ora, o rico por si só já impõe de certa forma aquele respeito, aquela atenção diferenciada. E o pobre? E o pobre? Então foi isso que Jesus veio combater. Não foi Jesus dizer, o rico, ele está errado por ser rico. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está condenando a riqueza. Jesus está condenando a riqueza dominar. É isso que o Senhor está dizendo. Não podeis servir a Deus e a riqueza servir. Não podeis ter dois senhores. Vai se dedicar a um e desprezar o outro. É isso. Então, no momento que a minha riqueza, quem tem recurso, se torna um Deus, se torna o tudo na sua vida, em que você se torna escravo, que não é mais você que conduz aquela riqueza, ela que lhe conduz, e aí vale tudo, vale matar, vale fazer o que for preciso para manter, de certa forma, a minha fortuna. Jesus diz que é impossível que uma pessoa dessa, ela vá entrar no reino dos céus. A porta do reino dos céus não está fechada aos ricos, pelo contrário, hoje a gente pode ver tantos ricos que são pobres, que têm um amor a Deus, que de certa forma reparte seus bens com os pobres. Tem quantos ricos que empregam funcionários, que é justo com seus funcionários, que pagam um salário justo. Quantos outros que ajudam de várias formas. Então, essa riqueza está contribuindo para com a salvação desse rico. Então aqui não é o ser rico que é condenado. Ninguém se salva por ser pobre. Entende isso também? Eu sou pobre, então eu vou... E a minha salvação está garantida. Sim, Jesus conquistou. O impossível está conquistado, sim. Aquilo que é impossível aos homens está conquistado por Cristo. Agora, o teu possível
Deus não dispensa. Então não é porque você é pobre, somente por ser pobre, que você já está salvo. E o rico, por ser rico, somente por ser rico, está condenado. Não é isso. Mas esse jovem aqui, ele chegou de certa forma, colocando a confiança nele mesmo. E aí quando aqui os apóstolos veem aquele rico, que na cultura judaica eram os que estavam mais próximos da salvação, saindo cabisbaixo, contrariado, porque Jesus disse: se queres ser perfeito, vende tudo que tem, dá aos pobres. Aí os apóstolos olham para o Senhor e dizem: Senhor, então quem pode se salvar-se? Aí Jesus olha para eles: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Jesus volta aqui dizendo: é Deus que salva, é o meu Pai que salva, não é o homem. E aqui Jesus coloca toda a humanidade. Agora ele diz ao homem, não é aos ricos é impossível, mas ao homem, toda a humanidade. Ou seja, eu no meu humano, sozinho, por os meus méritos, por mais que eu seja o homem mais bom do mundo, mais agradável, mais justo, mais justiceiro, eu não entraria no céu somente por isso. Se não fosse a bondade do Pai, a iniciativa do Filho, livre e espontânea vontade, pelo amor do Pai, vir e dar a vida por mim e por você. Então nem Nossa Senhora, para você ter uma ideia, nem a mãe de Jesus entraria no céu se não fosse a bondade de Deus. É isso que o Senhor está nos dizendo. É bondade de Deus. Se queres ser perfeito, observa toda a lei, os mandamentos, e não seja falho em nenhum ponto. Vai te levar ao céu. Agora eu pergunto: quem obedece de um ponto a outro a lei? A lei sempre teve os transgressores, sempre vai ter. Então Jesus veio e é pela via da graça, do mérito de Cristo, que a gente deve se agarrar a esta graça e buscar a nossa salvação, fazendo aquilo que nos compete, a nossa parte, mas entendendo que no final de tudo, só Deus é bom. Foi Deus, a bondade de Deus, que me deu a graça de estar nesse céu que a gente anseia um dia estar. Agradeço a você que ficou até agora na reflexão do Evangelho de hoje. Deus abençoe a todos, paz e bem.